Então, vamos começar nossa aula. A gente vai começar falando sobre o tema, né? Vamos começar aí sobre geometria molecular, ok? Vamos falar um pouquinho sobre geometria e vamos ver, né, até onde a gente consegue chegar aí. Porque o intuito é que a gente veja geometria molecular, depois a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade de moléculas e depois de interações intermoleculares, ok? Tudo isso é um capítulo só do livro, mas a gente vai com calma e eu quero que vocês coloquem mesmo as dúvidas que forem surgindo, não deixem assim acumular, vão colocando as dúvidas aí no chat para a gente poder caminhar de uma forma bem completa nesse assunto, beleza? Então vamos aí começar a nossa aula sobre geometria molecular. O que é geometria molecular, né? A geometria é o arranjo espacial dos átomos na molécula, né? Como esses átomos se conectam entre si, né? E como eles estão, né, espacialmente dispostos. Então, essa geometria, vocês vão ver que ela é muito importante, muito relevante aí para determinar algumas características da molécula mais para frente. A gente vai utilizar para explicar a geometria molecular essa teoria aqui do VSEPR, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, certo? Lembrando, vamos retomar um pouquinho aí. Camada de valência, então, é a última camada eletrônica, certo? É o orbital, né, a órbita mais distante do núcleo. E lá nós temos alguns elétrons. Lembrando, né, que os átomos, eles seguem aquela regra do quinteto, que a maioria dos átomos, eles tendem a querer ter 8 elétrons na camada de valência para se estabilizarem, beleza? E aí a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência vai dizer para a gente, né, vai mostrar para a gente como esses elétrons que estão na camada de valência vão influenciar, tá, na geometria molecular. Ou seja, na geometria que a molécula assume como um todo. A geometria molecular, então, vai depender de praticamente duas coisas. Do número de átomos ao redor de um átomo central, beleza? E da presença ou ausência de elétrons não ligantes no átomo central. Tá? Como assim elétrons não ligantes? A gente sabe que lá na camada de valência, o elemento, né, tem um número X de elétrons, e essa quantidade de elétrons, né, vai definir quantas ligações ele precisa fazer. Vamos pegar como exemplo o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente sabe que ele precisa fazer 2 ligações covalentes para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, vejam. Se de 6 elétrons, 2 ele vai usar para fazer a ligação covalente aí, né, e fazer 2 ligações covalentes e formar 8 pares de elétrons ao redor dele, quer dizer que 4 elétrons, ou seja, 2 pares, não vão ligar-se com ninguém. Serão elétrons não ligantes, beleza? E esses pares de elétrons não ligantes vão influenciar em muito a nossa geometria molecular. Vamos começar aí. Vamos começar pelo mais simples, que são as moléculas diatômicas, ou seja, as moléculas com 2 átomos, beleza? Aí no caso, H2, F2, Cl2, HF, HCl, tá? Quando a molécula é diatômica, vamos pensar assim, né? Existem 2 tipos possíveis aí de molécula diatômica. Aquelas que são formadas por 2 elementos iguais ou por 2 elementos diferentes, beleza? Vamos pensar no H2. O H2, ele é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e cada átomo de hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, certo? Tem 1 elétron lá na última camada, na única camada que ele tem, na verdade, beleza? O hidrogênio, ele foge um pouquinho à regra do quinteto, porque ele não se estabiliza com 8 elétrons, ele se estabiliza apenas com 2, igual o gás hélio, beleza? Então, o hidrogênio, ele só precisa de mais 1 elétron, por isso que eu preciso de 2 hidrogênios, um ligado ao outro, para que haja estabilização. Veja, 1 elétron de um hidrogênio, outro elétron do outro hidrogênio. Eles são compartilhados entre eles, e agora esses 2 elétrons são dos 2 hidrogênios ao mesmo tempo. Então, agora, os 2 hidrogênios têm 2 elétrons cada um. Beleza? Então, aí nós temos uma ligação covalente. No caso, essa ligação ela é do tipo linear. Beleza? Linear. Por quê? Entre as moléculas diatômicas,
toda vez nós teremos moléculas do tipo lineares. Veja, é como se a gente pensasse assim, entre dois pontos, né, a gente pode traçar apenas reta, né, apenas como se fosse uma reta. Não tem como desenhar um plano ou algo tridimensional entre dois pontos. Entre dois pontos eu só posso passar uma reta. Ok? Então a gente tem que imaginar aí que entre esses dois átomos eu só posso ter uma estrutura linear. Ok? Agora, se a gente tem moléculas triatômicas. Moléculas triatômicas já ganham a possibilidade de não serem apenas lineares. Vamos pegar quando nós não temos casos de elétrons não ligantes, que é o caso do gás carbônico ou do CO2. O CO2, ele é formado por um átomo central de carbono, beleza? E o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa se estabilizar com 8. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele também precisa se estabilizar com 8. Então, o que a gente faz? Bem, temos lá. O carbono tem seus 4 elétrons ao redor dele e o oxigênio tem seus 6 elétrons cada um. Se eu pegar, né, aí, esse par e jogar para cá, e pegar este par e jogar para cá, o que, que vai acontecer? Veja, eu vou formar duas ligações duplas, certo? Entre o carbono e o oxigênio. Aí, voltando lá, só para a gente poder ver, saca só, o carbono fica com 8, né? 4 elétrons aqui, 4 aqui, 8 elétrons ao redor do carbono. E o oxigênio passa a ter 6, né? Porque, ó, 2 aqui, mais 4, né? 2 e 2, 4, mais 4, 8. 2 aqui, 4, com mais 4, 8. Então, também temos 8 elétrons ao redor de cada oxigênio. Vejam, o carbono ficou sem nenhum elétron não ligante. Todos os elétrons que estão na última camada de valência do carbono fizeram ligações, estão participando de ligações. Então, neste caso, nós vamos ter uma molécula triatômica que vai formar uma molécula linear. Ok? Olha lá, 2 pontos, né, formando uma reta, uma linha. E aí a angulação entre essas ligações é de 180 graus. Percebem por que uma molécula diatômica não pode ter outro tipo de geometria que não seja linear? Porque não tem como formar angulação entre duas ligações, porque eu tenho uma única ligação. Certo? Que é uma ligação entre dois átomos. Aqui eu tenho duas ligações. E aí, nesse caso, essas ligações elas podem formar uma ou outra angulação. Agora, quando nós temos elétrons não ligantes, vamos pegar o exemplo da água. No caso da água, nós temos lá o oxigênio como átomo central. E o oxigênio ele vai ter os seus 6 elétrons ao redor dele. E o hidrogênio, 1. Certo? O hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio e o oxigênio compartilha um elétron com o hidrogênio. Mesma coisa do outro lado, certo? Então, sobram aí 4 elétrons não ligantes. 2 pares de elétrons não ligantes. Beleza? O que esses elétrons fazem, galera? Imaginem que, tridimensionalmente, aí, imaginem de forma 3D, de que esses 2 pares de elétrons que não estão se ligando com ninguém, é como se eles estivessem na parte de cima do oxigênio. E os hidrogênios estão aqui na lateral, certo? Vou ficar aqui mais ou menos. Os pares de elétrons não ligantes é como se fosse minha cabeça aqui, ó, em cima da minha careca aqui, ó. O que ele vai fazer? Esses pares de elétrons são cargas negativas. Os elétrons que estão aqui na ligação são cargas negativas. Carga negativa repele carga negativa. Então, para a estabilização da molécula, esta ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, essas duas ligações preferem dar uma baixadinha aí, ó, para ficar longe dos elétrons não ligantes, certo? Desta maneira aqui. Então, os elétrons não ligantes, eles estão aqui, os pares de elétrons não ligantes, eles repelem a ligação, formando, né, uma angulação entre essas ligações, que é de aproximadamente 104,5 graus. Né? Por isso, a gente vai dizer que essa é uma geometria do tipo angular. Beleza? Se a gente tiver moléculas aí tetratômicas, que são moléculas de 4 componentes, de 4 átomos. Vamos começar pelos casos que nós não temos elétrons não ligantes. Né? Só um parênteses, o boro é um caso especial, né, que foge à regra do octeto e se estabiliza com
6 elétrons, beleza? Então, o boro ele vai se estabilizar aí com 6 elétrons. Bem, por isso que ele precisa de 3 hidrogênios, porque ele precisa fazer 3 ligações para somar com os seus 3 elétrons na camada de valência e formar 6 elétrons, beleza? Então, no caso, o boro, a gente desenharia assim, temos os seus 3 elétrons ao redor dele, mais os 3 elétrons de cada hidrogênio, formando um total de 6 elétrons e fim de história. Como o boro não tem nenhum elétron não ligante sobre ele, esses elétrons não vão forçar, certo? Não vão forçar as ligações a ficarem anguladas. Porém, reparem, essa ligação tem elétron, essa ligação tem elétron e essa ligação tem elétron. Toda ligação são compartilhamentos de elétrons. Então, não dá para eu deixar essa estrutura dessa maneira aqui, formando tipo um ângulo de 90 graus aqui, certo? Por quê? Porque aqui esses elétrons ainda estão meio próximos uns dos outros. Então, ele prefere dar uma certa angulada, certo? Prefere com que essa ligação dobre um pouquinho para que elas fiquem afastadas o máximo possível, certo? Então, olha só, eu tenho uma angulação aqui de 120 graus, 120 graus, 120 graus, tá bom? Total aí de 360, ok? Então, eu tenho 120 graus entre cada hidrogênio aqui, tá? Essa estrutura acaba formando um triângulo, olha lá, né? É uma estrutura do tipo trigonal plana, beleza? A gente vai dizer aí trigonal plana. Agora, e se eu tenho elétrons não ligantes, como é o caso da amônia, o NH3? Vamos ver o que acontece. No caso da amônia, olha só. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência dele. 3 estão sendo utilizados aqui para compartilhamento de elétrons com os hidrogênios e formar as ligações covalentes. 2 formam um par não ligante, que ficam em cima aqui do nitrogênio. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar essas 3 ligações aqui, formando aí uma pirâmide, certo? Esse caso aqui é uma estrutura mais tridimensional. É uma estrutura que a gente imagina como se fosse, olha só, o nitrogênio, a pontinha da pirâmide, beleza? E cada um desses hidrogênios sendo aí os vértices dessa pirâmide, sendo uma pirâmide de base triangular também, tá? Uma pirâmide de base triangular. Essa é uma geometria do tipo piramidal. E aí, a angulação entre as ligações aqui é de 107,8 aproximadamente. Agora nós temos aí as moléculas pentatômicas. Não confundir com pentatônicas, porque pentatônica é coisa de música, beleza? São as moléculas pentatômicas. As moléculas pentatômicas são aquelas que vão ter 5 átomos. A gente vai parar nelas, tá bom? E vamos ver só o caso das que não tem elétrons, né, não ligantes. Porque quando tem elétrons não ligantes, aí já começa a complicar um pouquinho mais, vão para estruturas que não convém para a gente. A gente vai parar nessa geometria molecular que é bom tamanho para a gente aqui. Caso de molécula pentaatômica que tem aí, que é uma geometria molecular sem elétrons não ligantes. Metano, CH4. Olha só. O carbono tem seus 4 elétrons ligantes ao redor dele, mais cada um, né, dos elétrons dos hidrogênios, formando 8 elétrons ao redor do carbono e 2 ao redor de cada hidrogênio. Zé Fini, certo? E aí, o que a gente tem que pensar? Se eu desenhar essa molécula desse jeito, ó, pá, chapada no plano, né, como se fosse um quadrado, estaria errada. Porque a gente teria mais ou menos, entre cada ligação aqui, uma distância de uns 90 graus aproximadamente. Mas isso não é o ideal. O ideal é essa molécula assumir a conformação de uma estrutura tetraédrica. Uma estrutura tetraédrica, imagina um carbono no centro, isso aqui sendo a ponta, certo, de uma pirâmide, quase como se fosse a piramidal, só que no caso da piramidal você não tinha nada no centro. Aqui no caso o carbono está lá no meio da pirâmide, certo? No caso da piramidal, o nosso nitrogênio era o bico da pirâmide, né? Aqui no caso não. Aqui no caso o carbono é o centro. Nós vamos ter aproximadamente 109 graus entre uma ligação e outra dos hidrogênios. Eu sei que para vocês aqui o desenho pode estar um pouco estranho, deve estar um pouquinho difícil para vocês conseguirem ver aí, né? Como que funciona essa estrutura tetraédrica, mas eu vou
desenhar para vocês em 3D. Desenhar em 3D? Sim, por isso que eu vou usar uma, né? Vou dar uma mãozinha aqui da internet, né? Porque a internet ajuda muito nós. Vamos lá. E eu vou começar desenhando para vocês, vamos por partes. Vamos lá para uma molécula linear. Vamos olhar aí a molécula de CO2. Olha lá, C, deixa eu ampliar um pouquinho. E aqui a gente precisa pôr que é dupla, senão ele não vai aceitar. Aqui, ó. Certo? Molécula de CO2, aí eu peço para ele passar de 2D para 3D. Tá aqui, ó, molécula de CO2. Olha só, completamente linear, certo? Vocês percebem, ó, que ela é uma linha perfeita. Importante ressaltar. Carbono central aqui é do que tipo? sp3, sp2 ou sp? Só ver aqui, ó, sp. Cada ligação a gente conta como uma, tá? Indiferente se é dupla, se é tripla, se é simples. Então fica sp. Carbono do tipo sp sempre será de geometria linear, beleza? Guarda isso. E se o carbono for sp2, ele sempre vai ter geometria planar, ou seja, no caso, trigonal planar. Aproximadamente uma trigonal planar. Não é exatamente, muitas vezes, mas a gente vai dizer que é como se fosse, mas pode dizer que ele é plano. E se ele for do tipo sp3, ele sempre será tetraédrico, certo? Ele vai ter geometria espacial. Vamos ver agora o caso de uma trigonal plana. Vamos ver o caso de uma trigonal plana. O caso de uma trigonal plana aí pode ser o BH3. Deixa eu pegar o boro aqui. Cadê o hidrogênio? Tem que subir aqui. BH3 aqui. Vou pegar para passar de 2D para 3D. Lógico que eu desenhei bem mal, mas tudo bem. Olha ali. Certo? BH3 aqui. Como vocês podem ver, ele é planar, ok? Ele está sempre chapado aí no plano como se fosse um triângulo perfeito. Vamos pegar um caso agora de uma piramidal, o NH3, caso da amônia que a gente viu. Vamos pegar aí o caso do NH3. Olha só, se a gente olha assim, parece que é piramidal, né? Piramidal, parece que é trigonal. Mas, olha só. Ah, moleque, tá vendo como ela forma tipo uma piramidezinha? Que se você olha ela meio que por baixo, né? Você tá vendo aí, né? A base da pirâmide, ó. Ok? E olha só como ela é, na verdade, tridimensional, tá vendo? Onde tem uma ligação lá para trás, duas indo para frente aqui. É quase como se fosse uma pirâmide mesmo, beleza? E agora vamos ver a mais chatinha para a gente observar, que é a tetraédrica. Vamos pegar o caso do CH4. Certo? Vamos ver o caso dela. Aí, ó, percebem que você tem aí, ó, essa ligação vindo para frente, essas outras duas ligações indo para trás, e essa quase como se estivesse no plano, certo? E não importa para onde eu vire, ela vai sempre ter mais ou menos a mesma estrutura, né? Mais ou menos não, né? Sempre vai ter a mesma estrutura, ó. Essa é uma estrutura tetraédrica, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você queira estudar. Tudo bom, gente? Eduardo. Hoje a gente vai ver lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é um lançamento horizontal? Quando a gente está
numa superfície plana e horizontal, e a gente lança algum objeto. Então o objeto vai fazer assim, ó, tá? A gente vai lançar ele aqui, ele vai sair com velocidade horizontal e sem velocidade vertical. O que é importante a gente saber? A gravidade, ela atua sempre na vertical. Então ela influencia a nossa velocidade vertical. A nossa velocidade horizontal não é alterada pela aceleração da gravidade. Então nós temos aqui um lançamento onde o corpo sai com uma velocidade horizontal e aí, a partir do momento que ele sai ali da plataforma ou da superfície, começa a atuar a gravidade e ele começa a descer. O que é importante aqui a gente saber? É importante a gente saber como calcular o alcance, tá? Qual é o alcance desse objeto? Outra coisa importante, quanto tempo esse objeto demora para cair? Porque é importante saber que o alcance está, né, ligado ao tempo que ele fica no ar. Então, o tempo de voo do nosso objeto. Então, vamos desenhar aqui, vamos começar a estruturar como é que é esse tal desse lançamento horizontal. Então, vamos pensar, escrever aqui, ó, lançamento horizontal. Horizontal. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar aqui, né? Nós vamos estar a alguma altura do chão e a gente vai lançar esse objeto, tá? Com velocidade horizontal. Então, vamos pensar aqui, ó, nós temos uma plataforma, tá? Pode ser uma mesa, pode ser o que você pensar aí. Aqui nós temos o chão, tá? E o nosso corpo vai ser lançado aqui. Então, vamos colocar aqui um objeto, ó, colocar uma bolinha, porque é uma coisa, né, que físico sabe desenhar. Físico não é muito bom de desenho, vocês podem perceber, né? Então a gente chama tudo da mesma coisa e a gente sempre faz bolinha, como se o mundo existisse nas bolinhas, né? É mais fácil da gente poder fazer o desenho. O que vai acontecer aqui, ó? Esse corpo, ele vai ser lançado com uma velocidade aqui, tá? É legal a gente começar a dar nome para essas velocidades, principalmente para poder entrar mais tranquilo no lançamento oblíquo, tá? Então, a velocidade na horizontal, vamos pensar que a gente tem um eixo aqui sempre, ó, o eixo Y e o eixo X. Como essa velocidade tá... Opa, peraí que tá cortando aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. A velocidade, ela vai ser em X, né? Por que ela vai ser em X? Porque o X está na horizontal, que é o nosso eixo horizontal. Então aqui a gente tem o Y, tá? Então a gente vai ter esse lançamento ali. Essa velocidade, então, vamos chamar de V0x. Qual é o movimento que esse corpo vai fazer? Esse corpo vai fazer um movimento parabólico. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai sair daqui, né? E ele vai andar aqui no ar e cair num determinado ponto. Do ponto onde ele saiu até o ponto onde ele caiu, a gente chama de alcance. Quanto isso vai alcançar? E ele vai ser influenciado, obviamente, pela velocidade horizontal. Quanto maior essa velocidade horizontal, a gente vai conseguir um alcance maior. Quanto mais tempo esse corpo cair, a gente também vai ter um alcance maior. Né? Porque se ele ficar bastante tempo no ar, ele vai ficar bastante tempo andando na horizontal e aí a gente vai conseguir um alcance maior. Beleza? Então, da medida aqui, ó, vamos colocar do ponto de onde ele sai até onde ele chega, é o alcance. Nós vamos chamar o alcance do quê? De D. Tá bom? Então, D vai ser o alcance que ele vai atingir. Então, eu vou chamar aqui, ó, de D e vou mostrar que D é o alcance, tá? Beleza. Então, a gente vai ter que saber calcular esse alcance e saber calcular o tempo que demora para cair. O tempo que demora para cair, a gente pode tirar lá do nosso lançamento, né? Lançamento horizontal, ou a gente pode até pensar na queda livre, né? Porque a hora que ele sai daqui, ó, a velocidade x dele existe. E a velocidade y? A velocidade y é zero. Então a velocidade inicial na vertical aqui é zero. Vou escrever isso daqui também, ó. V0y, né? Vai ser zero. V0y, então, tem a ver com a velocidade que ele vai estar na vertical. Ele sai com velocidade igual a zero e aí ele vai aumentando a sua velocidade vertical para baixo, né? Então, isso vai demorar um tempo para ele chegar no chão. Então, primeira coisa que a gente pode pensar aqui, como calcular esse tempo de queda?
Como a gente calcula o tempo que ele fica no ar? A gente calcula esse tempo, né, de queda aqui, esse tempo de voo, a gente também costuma chamar de tempo de voo, tá? O tempo que a partícula está no ar. A gente vai usar isso principalmente no lançamento oblíquo para falar do tempo de voo. Então vamos lá. Para a gente calcular o tempo de queda, que é a primeira coisa que a gente precisa aqui para poder calcular o alcance, tempo de queda. O que a gente tem que ficar esperto? Se a velocidade y é zero, então quer dizer que a sua velocidade inicial é zero. Tudo que for na vertical agora, a gente vai colocar y, beleza? E tudo que for na horizontal, a gente vai colocar x. A gente vai usar isso muito para falar sobre as velocidades. Aqui ainda a gente não vai usar seno e cosseno para falar sobre as velocidades, porque aqui o lançamento praticamente uma mistura, né, de um lançamento horizontal e a queda livre para a gente calcular esse tempo de queda. Então vamos lá. Como a gente pode calcular o tempo de queda, o tempo de voo desse corpo? Vamos pensar numa das equações mais simples aí que a gente tem falando de velocidade e tempo, que é o watt. Lembra? V igual V0 mais AT. Então, vamos partir dela aqui, ó. V igual V0 mais A vezes T. É dessa equação que a gente vai partir. Vamos só mudar um pouco, né, o nome das coisas aqui, para a gente adaptar para esse tipo de movimento. Como que a gente vai mudar os nomes? Bom, as velocidades aqui são na vertical, né? Aqui tem a aceleração, é uma velocidade na vertical. Na horizontal a gente não vai ter aceleração, beleza? Então, vai ficar assim, ó, Vy, porque a gente está falando da vertical, é igual V0y. Aí, a gravidade é positiva ou a gravidade é negativa aqui? A aceleração vai fazer com que o corpo aumente a sua velocidade ou a aceleração vai fazer com que o corpo diminua a sua velocidade? Aqui a gente sabe que como está caindo, né, nós podemos desenhar aqui que para baixo nós temos a aceleração da gravidade, nós temos G, tá? Como a velocidade vai ser para baixo, ele começa, a gente pode pensar assim, ó. Ele começa com velocidade zero. Vamos pensar nessa bolinha aqui, ó. Aí, quando ela está aqui, ela tem uma velocidade em y. Quando ela está aqui, ó, caindo, essa velocidade em y é maior, né? Vy. Quando ela está aqui, ó, essa velocidade y é maior ainda, Vy. Ou seja, perceba que a velocidade em y ela vai aumentando com o passar do tempo. Por quê? Porque o corpo vai sendo acelerado, né? Ele vai ser puxado pela força gravitacional, então ele vai aumentando a sua velocidade. A força gravitacional, então, vai gerar uma aceleração, que é chamada aceleração da gravidade, tá? Então, como a velocidade é para baixo e a aceleração também é para baixo, nós vamos definir, então, que aqui para baixo é positivo, então a gravidade vai ser positiva. Se a gravidade vai ser positiva, aqui, ó, em vez de mais A, a gente vai colocar o quê? Mais G, tá? G é da gravidade. E esse tempo? Que é tempo que a gente quer calcular? O tempo que ele fica caindo. Então, esse tempo vai ser o tempo de queda, tá? Então, a gente já mudou a equação da velocidade para poder calcular o tempo de queda se a gente tiver a velocidade. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Esse V0 aqui vai ser 0. Beleza? E aí? Nós vamos ter aqui, ó, Vy, né? Vy é igual a G vezes o tempo de queda. E aí? Vamos isolar o tempo de queda para a gente poder achar esse tempo. Então, isolando o tempo de queda, a gravidade está fazendo uma multiplicação no tempo ali. Qual é a operação que ela vai fazer do outro lado do igual? A operação matemática inversa à multiplicação. Lembra que toda vez que a gente muda de posição do igual, a função, eu diria ali, o que ele faz é sempre inverso. Tá? Então a operação matemática vai ser sempre a operação inversa. Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó, tempo de queda é igual a Vy sobre G. Então, essa é uma das maneiras da gente calcular o tempo de queda. Isso é calculando o tempo de queda, sabendo a velocidade com que ele toca o solo.
Tá? Então, uma das maneiras é calcular o tempo de queda sabendo a velocidade com que ele toca o solo. Outra maneira de calcular esse tempo de queda. A outra maneira de calcular o tempo de queda é sabendo a altura de onde ele saiu. Então, a gente pode pensar aqui que daqui, ó, até o chão, nós temos a altura, o H. Tá? Esse H representa, então, a altura da onde o corpo vai cair. Dependendo dessa altura, nós temos um tempo de queda maior. Beleza? Como é que a gente vai calcular, então, o tempo de queda? Utilizando a altura. Então, aqui, ó, é utilizando a velocidade. Agora, vamos colocar aqui embaixo, utilizando a altura. A altura, o que era? Vocês lembram? A altura estava relacionada com ΔS. Se a altura está relacionada com ΔS, a gente tem que pensar que precisamos usar uma equação que tenha ΔS e tempo, já que a gente quer calcular o tempo de queda. Essa equação que usa espaço percorrido, ΔS e tempo de queda, é o sorvetão. Lembra que o sorvetão pode ser escrito assim, ó? Vamos fazer em preto aqui. Ó, sorvetão pode ser escrito assim. S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Essa é uma das maneiras da gente calcular o sorvetão lá, a equação horária da posição no movimento uniformemente variável. Mas a gente pode ainda escrever ela de um jeito diferente, lembra? Esse S0 pode vir para cá, ó, e essa equação fica assim, ó, V0t AT ao quadrado sobre 2. Aí vocês lembram o que era esse ΔS, esse S menos S0? Né? Esse S menos S0 é o ΔS. Então a gente pode escrever ela assim, ó. ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Agora vamos adaptar essa equação para o movimento vertical. Como é que a gente adapta essa equação para o movimento vertical? A gente coloca y em tudo, tá? Y na velocidade e y no nosso ΔS aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar ΔSY é igual a V0y vezes o tempo de queda, mais a aceleração da gravidade, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Tá? Então, essa equação aqui é a equação do sorvetão, que a gente já estava acostumado, só que aplicando para o movimento vertical. Tá? E agora, como é que a gente vai, né, trabalhar aqui? O que a gente tem que pensar? Lembra, ó, velocidade inicial em y é 0. Se a velocidade inicial em y é 0, esse termo aqui, ó, dá 0. Né? Porque tem a velocidade em y sendo multiplicada pelo tempo de queda. Se a velocidade é 0, qualquer coisa que ela multiplicar vai dar 0 também. Aí a gente pode também pensar que o ΔSY é o quanto ele se deslocou na vertical. Se é o quanto ele se deslocou na vertical, então vai ser a altura. Beleza? Então eu vou trocar aqui, ó, o ΔSY pela altura. Aqui dá 0. G, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Aí, o ΔSY, o que é? ΔSY é H. Então, H é igual a G, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. De novo, o que a gente quer achar? A gente quer achar uma maneira de calcular o tempo de queda utilizando a altura e não a velocidade. Então, a gente tem que isolar o tempo de queda, né? O 2 multiplica o H, o G divide o H, e para tirar o quadrado do tempo de queda, o que a gente tem que fazer? Raiz quadrada. Então, o tempo de queda vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui embaixo, assim, ó. Vai ficar que o tempo de queda é igual, tá? Já vou isolar ele para ficar mais fácil. O tempo de queda vai ser 2 vezes H sobre G. Raiz quadrada disso tudo. Tá? Então, uma das maneiras de calcular o tempo de queda usando a altura é partindo da equação do sorvetão, tá? E aí a gente consegue, ó, 2H sobre G. Então, para
perceba aqui, ó, que eu tenho duas maneiras de calcular esse tempo que a partícula ficou no ar, o tempo que o corpo ficou caindo. Primeira maneira, eu vou usar essa equação se eu tiver altura, ou eu vou usar essa equação se eu tiver a velocidade que toca o solo. Beleza, então a gente já passou pela primeira parte do lançamento horizontal. A gente já consegue calcular quanto tempo esse corpo está caindo. Consequentemente, a gente também consegue calcular, se a gente tiver a informação do tempo, a altura que ele caiu. Então, duas coisas aí a gente já consegue fazer. E agora? Agora a gente tem que calcular o alcance, tá? Quanto que esse corpo vai alcançar? É importante a gente saber, ó, que a velocidade em x, ela não muda durante todo o trajeto, tá? Então, aqui, ó, a velocidade em x é a mesma, aqui a velocidade em x é a mesma, aqui a velocidade em x é a mesma, e quando ele tocar o solo, a velocidade em x é a mesma. Tanto é que, se a gente pegar uma bolinha e jogar de uma mesa, né, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai andando, a hora que ela toca o solo, ela não para. Ela ainda continua se movimentando na horizontal. Por quê? Porque a velocidade horizontal é a mesma desde quando ela saiu lá da plataforma. Então, ela vai sair da plataforma com uma velocidade, ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando ela cair aqui, ela continua andando ainda. E aí ela vai sofrer atrito com o solo, atrito com o ar, e ela vai parando. Tá? Se a gente estivesse num lugar sem nenhum tipo de atrito, ela ia cair no solo e continuar se propagando até acabar o mundo. Né? Porque se a gente não tem atrito e não tem nenhuma força contrária ao movimento, a bolinha não ia parar. Então, nós já sabemos como calcular o tempo de queda. Agora a gente vai calcular o alcance que esse corpo vai alcançar, é ótimo, né? Que ele vai chegar. Então, qual é o alcance do corpo? E agora a gente vai fazer o alcance, tá? Então eu vou apagar essas equações, eu só vou deixar as equações de tempo de queda. Tá? O tempo de queda com a velocidade e o tempo de queda com a altura. Então vai depender da informação que a gente tiver para saber para onde que a gente vai no problema. Tá? Então, deixa eu dar uma apagada aqui. Então, tempo de queda, eu vou colocar as duas equações aqui do lado, só para a gente saber como calcular esse tempo de queda. E aí a gente vê o alcance e mata a parte de lançamento horizontal. Aí a gente vai para lançamento oblíquo, beleza? Então, ó, tempo de queda vai ser, tendo a velocidade Vy sobre g, ou o tempo de queda vai ser, tendo a altura, vai ter g, tq, então vou colocar aqui, ó, tq é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Tá? Então são as duas maneiras que nós temos para calcular o tempo de queda. Aí coisas importantes para a gente calcular o alcance. Vamos fazer aqui embaixo do alcance. Ó. V0x é constante. Tá? Então CTE é constante, quer dizer que não muda, ele não vai ser influenciado. No movimento horizontal, a gente tem um movimento onde a velocidade não muda. Então, ó, velocidade constante, essa velocidade não se altera. Se é velocidade constante, qual é o nome do movimento aí? Vocês lembram qual é o nome do movimento cuja velocidade é constante? Como é que chama? Exatamente, retilíneo uniforme. Tá? O MU. Lembra de uma vaca? Agora, lembra de uma vaca andando? Tosco, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, como dito, ó, movimento uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? Vocês lembram? Inclusive tem uma boa aqui em Dayá, maravilhosa, vende nos potinhos assim, ó. Você lembra como é que é o nome? Né? Que alguns chupam, outros tomam, depende da pessoa. Uns mordem, né? Chama sorvete. Lembra do sorvete? Tem uma sorveteria em Dayá, é boa aqui, ó. Eu lembro que eu levava sorvetes para casa aqui. Então você vem, compra um monte, leva para casa e fica lá. Eu moro em Campinas, né? Então, ó, S igual S0 mais V vezes T. Ó, a gente pode escrever isso assim, tá? Só que a gente pode mudar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez com o sorvetão, a gente pode escrever isso daqui aqui, ó. VT, né? E a gente pode dizer que isso é ΔS é igual a V vezes T.
Só que lembra que a gente estava falando que no movimento horizontal, tudo que for na horizontal a gente vai chamar de x. Então, esse v aqui, ó, é vx. Só que ele é a velocidade inicial que começou o movimento. Então, você tem que colocar aqui, ó, delta S. O que vai ser o delta S? Se é na horizontal, o delta S é o alcance, é o quanto ele vai andar na horizontal. Esse alcance a gente pode chamar de D. Então, ó, o delta S vai virar D, beleza? O V vai virar V0x. E esse tempo é o tempo que ele está no ar. É o tempo que ele está caindo. É chamado de tempo de queda. Então, para você calcular o alcance de um corpo lançado horizontalmente de algum lugar, você precisa dessa equação. Então, o que nós vimos hoje, até agora? Nós vimos como calcular o tempo de queda utilizando a velocidade com que o corpo toca o solo, como calcular o tempo de queda utilizando a altura que o corpo foi lançado do solo, e sabendo o tempo que ele ficou caindo e a velocidade com que ele saiu da plataforma, a gente consegue calcular o alcance. Beleza? Isso daqui serve também, gente, para um avião. Pensa, o avião tá vindo aqui, ó, ele vai soltar uma bomba. O cara que está dentro do avião vê o objeto caindo em linha reta, na vertical. E quem está fora do avião vê o objeto fazendo uma parábola assim. Pensa, se um avião tá voando aqui, ó, e ele solta uma bomba, a hora que a bomba, ou mantimentos, para ser mais bonitinho, né? Não precisa soltar uma bomba, né? Então, ó, eu tô andando aqui, ó, eu solto ele aqui, ó, ela faz assim, ó. Eu consigo calcular esse alcance também, deste mesmo jeito. A ideia é a mesma. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Composição da Terra. Aqui está a esfera terrestre, certo? E as composições da esfera terrestre, tá? Você vai ter aqui, ó, eu já vou dar um destaque para o núcleo, tá? Chama-se núcleo, beleza? Para o manto, que é aquele fluido, ou seja, aquele material que existe no interior da Terra, que é basicamente rocha, pedra em estado pastoso devido às elevadas temperaturas, tudo bem? E a crosta, certo? Então você tem o manto e você tem a crosta. Crosta não utiliza-se mais esse nome, cada vez menos está utilizando esse nome, utiliza-se mais litosfera. Tudo bem? E é a camada mais fina da Terra, é aquela camada superficial. Ela vai ter a espessura para a Terra, a mesma espessura que a casca do ovo tem para o ovo, ou seja, muito fininha. Tudo bem? Então só chama atenção aqui para vocês nesses três elementos. Nós temos o núcleo, que está aproximadamente aí 7.000 metros de profundidade, esse núcleo. Nós temos um intervalo aí, né, de mais ou menos 3.500 metros, aqui ó, 3,5 km, né, 3.000, né, aqui no caso, você vai ter 7.000 quilômetros, né, no caso. Aí que você vai ter 3.000 quilômetros a parte dos fluidos
e a superfície aí, que é a camada mais fina. Então, só para você entender, beleza? Então vamos lá. Litosfera ou crosta terrestre, repetindo, crosta terrestre cada vez menos sendo utilizado. A gente denomina de litosfera, que é a camada sólida da superfície terrestre. Ela é formada, né, ela é dividida entre cial e cima. Cial e cima, beleza? O cima deveria estar em cima, né? Olha aí, trocadilho bem legal, né? Mas ó, cial significa o quê? Que na superfície terrestre, a mais ou menos 25 km de profundidade, predomina silício e alumínio. Tudo bem? Entre 25 km de profundidade até 75 km de profundidade, predomina silício e magnésio. Beleza? Essa é a crosta terrestre, mais ou menos 75 km de profundidade. Segunda camada importante, o manto ou o magma. Vocês podem encontrar com essas duas nomenclaturas. Quais são os elementos predominantes aí no manto e no magma? Silício, ferro e magnésio. Beleza? Silício, ferro e magnésio. Então aí, ó, aproximadamente, né, até, né, então você pega de 1.100 km até 3.400 km de profundidade. Por isso que eu falei que é uma camadona ali, certo? Aí nós temos o núcleo. O núcleo, ele é conhecido também como NIFE. Olha aqui, ó, NIFE, porque predomina níquel e ferro, beleza? E devido às elevadas pressões, esse ferro ele é fundido, ele é solidificado. Então o interior da Terra, segundo, né, os geólogos aí, é uma bola de ferro. Tudo bem? Tranquilos? Então, ó, dentro dessa lógica aí, né, porque surgem muitas dúvidas, né? Pô, Leandro, você está falando de tudo isso daí, mas fica muito abstrato para mim, né? Fica muito abstrato. Como que chegaram a essas conclusões? Como que chegaram a essas interpretações das eras geológicas? Como que os geólogos chegaram, né, nessa conclusão aí que você acabou de falar? Através das teorias, né? Teorias geológicas. E aqui é interessante, gente. Aqui é interessante por quê? Porque a geologia é uma ciência que ela vai estudar não algo novo, mas algo que está pronto. Geralmente a ciência física ela transforma, né? Então a física ela transforma, então ela pensa, né? A química também, elemento A com base, transforma não sei o quê. Sempre há uma transformação. A geologia ela é específica por quê? Porque ela estuda algo que está pronto, que é a Terra. A gente chegou aqui, o ser humano chegou, já estava pronta a Terra, né? Mais ou menos 10 mil anos atrás, aí, a Terra já estava pronta. Então, o intuito do geólogo é entender o que já está pronto. É a mesma coisa dar um bolo para você e você entender os ingredientes. Então, o que tem nesse bolo? Aí você vai destrinchar ali, né? Você vai estudar, investigar o que tem ali no bolo, o que você colocou, e a quantidade, o porquê. Beleza? É nesse sentido que o geólogo estuda, né? É uma ciência específica aí que estuda a Terra. Beleza? E como que chegou, né, a tudo isso que a gente conversou até agora? Nas eras geológicas, a formação dos continentes, como que chegou a essa conclusão? Através das teorias. E aqui eu vou pontuar para vocês as duas principais, que são as que mais caem. Que é a teoria da deriva continental. O que é deriva? Movimento. Ou seja, aquela teoria que defende que o continente ele se movimenta. É isso. E essa teoria surge recentemente. Se a gente for pensar na história, né, da humanidade, é uma teoria ontem, recente, 1912, um pouquinho antes. Esse camarada aqui é chamado Alfred Wegener, um alemão. E tem várias histórias sobre esse cara. Esse cara aí ele era meio doidão e a academia científica, né, a comunidade científica não dava muito crédito para ele, porque ele era muito loucão, muito doidão. Sabe aquele estereótipo de cientista, cabeludo, descabelado, todo bagunçado? Era esse cara aqui. Ele era muito doidão. A comunidade científica não dava muita atenção para ele. E ele observando a forma, né, dos mapas, mundi, ele falou assim, pô, os continentes se movimentam. Por que os movimentos se movimentam? Aí ele foi investigar. Porque ele viu que os movimentos, que os continentes se encaixam. Aí ele falou assim, pô, os continentes eles são encaixadinhos, bonitinhos, parece um quebra-cabeça. Esses continentes eles eram grudados. Aí ele foi investigar. Então, através da dúvida dele, né, da percepção dele, ele foi investigar. E aí, como que ele foi investigar? Ele pegou, né, o litoral brasileiro e o litoral africano e viu, né, que tinha os mesmos fósseis, as mesmas rochas
Ou seja, os mesmos animais que viviam ali no litoral da África viviam no Brasil. Tá? Animais das mesmas espécies na costa oeste da África e da América do Sul. Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, ó, Brasil, tá vendo o Brasil? E aqui a África, tá? Aqui a África, certo? Os animais que viviam aqui, ó, eram os mesmos fósseis que viviam aqui, na costa brasileira aqui. Então ele foi na costa africana, veio na costa do Brasil, pegou esses sedimentos, levou em laboratório e chegou a essa conclusão. Sem contar que ele chegou à conclusão, por exemplo, da ema e do avestruz. Se eu não me engano, são esses dois animais, que são primos. Se você olhar, né, a ema e o avestruz e a ema, né, avestruz no Brasil e ema na América do Sul e ema na África, são animais primos. Ou seja, são fósseis, né? Os animais são primos, ou seja, eles são da mesma família. E os fósseis de animais iguais que eles encontraram, eles não conseguiriam navegar, eles não conseguiriam atravessar o Oceano Atlântico. Por isso que ele chegou e falou assim, não, a África e o Brasil eram grudadas. Então a teoria dele tá certa. A comunidade científica falou assim, ô Wegener, você é doidão aí, chapadão, pá, loucão, pô, você é fera, hein? Me convenceu, você me convenceu. Realmente ocorre aí uma deriva continental, ocorre uma movimentação, né, dos continentes. Realmente, de fato, tá certo. Esses animais, esses fósseis aqui de animais, jamais conseguiriam atravessar o Oceano Atlântico. Mas aí, Veja, fala pra mim, como é que esses continentes aí se movimentam? E aí foi que ele errou. Aí que tem o problema. Então ele acertou que realmente os continentes se movimentam. Existe a deriva continental. O problema foi o diagnóstico que ele deu. Ele falou assim, onde se movimenta e como se movimenta? Aí ele não conseguiu responder, ele não conseguiu uma resposta. Ele sugeriu, tentou hipóteses aí, mas que a gente sabe que está errado. Então ele respondeu, tentou, né, que foram em cima dos oceanos, ou seja, os continentes se movimentam em cima da água dos oceanos. Isso aí está errado, a gente vai ver por que está errado. E devido à força da gravidade que esses continentes se movimentam. E também está errado. Então esses dois raciocínios dele estão errados. Mas ele chamou a atenção para algo que é real. Os continentes se movimentam. Só que apenas 50 anos depois, mais ou menos, que a comunidade científica vai, de fato, entender como que os movimentos continentais, ou seja, a deriva continental, são feitos através da teoria de placas tectônicas. Teoria de placas tectônicas, uma comunidade científica da década de 60 vão conseguir chegar à conclusão. E eu chamo a atenção para vocês, ó, década de 60, Guerra Fria, após Segunda Guerra Mundial, em que você teve um avanço tecnológico muito grande. Ou seja, os cientistas utilizaram submarinos que conseguiam mapear o assoalho continental, o assoalho marítimo, né, o assoalho oceânico, e conseguiu encontrar através dessas investigações a resposta real. Essa resposta real. Então a tecnologia ajudou a esses cientistas aí, liderados principalmente pelos Estados Unidos, tá? Essa comunidade cientista aí da década de 60, tá? Que a superfície da Terra se consiste em placas rígidas que se movem umas em relação às outras. Tá? E aí, onde que se movimenta e como que se movimenta? Então vamos lá, vamos tentar entender o raciocínio dos caras aqui. Onde que se movimenta? Ele falou que é no limite ali, ó, uma camada chamada de astenosfera, a camada abaixo da litosfera, da crosta terrestre. Então é uma camada graxosa, é uma camada que é um plástico derretido, que vai dar uma aderência para esses movimentos dessas placas que os continentes estão em cima. Tudo bem? E como que ele se movimenta? Os cientistas viram que as dinâmicas, as análises científicas se repetem. Então, por exemplo, a atmosfera tem um movimento que é o mesmo movimento que a água faz, em diferentes pressões e temperaturas. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele fica geralmente no alto e ele emite o quê? Vocês estudam em física isso, tá? Mas o ar-condicionado, ele emite um ar gelado. Tudo bem? Para resfriar o ambiente, para deixar condicionado, como o próprio nome diz. Esse ar gelado, ele faz uma dinâmica por ser gelado, ele é mais denso, ele
tende a descer. Já na superfície, o ar mais quente tende a subir. Então ele faz essa circulação atmosférica. E na água, a mesma coisa acontece isso. Você sabe disso. Quando você chega em casa, né, varado de fome, você vai lá fazer um miojão, não vai? Você vai fazer um miojo. Aí o que você faz? Você pega uma panela ou uma caneca grande, joga água e você tá com muita fome. E você fica vendo a água, pô, não vai ferver, você fica observando. Você abre o temperinho, já fica enfiando o dedo, pegando aquele só sal puro, né? Você tá ali observando, ansioso, já quebra também o macarrãozinho, você vai comendo já cru mesmo, né? E aí você observa a água. O que acontece com a água quando ferve? Deixa eu até fazer aqui, ó. Aqui, ó, canequinha fervendo. Aqui tá o fogão, aqui tá o fogo do fogão, certo? E a água tá fervendo. Aqui embaixo tá mais quente. O que acontece com a água? Ela sobe, não sobe? Ela não vai borbulhando e subindo? E o que acontece com a água que está aqui em cima? Ela vai descendo. Ela vai fazendo esse movimento. Os cientistas, observando o movimento da atmosfera, o movimento que a água faz de diferentes trocas de pressões, eles investigaram e chegaram à conclusão que é o mesmo movimento do interior da Terra. É o mesmo movimento. Devido às diferentes pressões e temperaturas, você tem esse movimento. E esse movimento chama movimentos convectivos ou correntes de convecção da Terra. O que são correntes de convecção da Terra? São os movimentos dos fluidos internos da Terra, certo? Deixa eu até adiantar aqui para vocês, ó. Esses movimentos aqui, ó, perto do núcleo, o que acontece? Aqui, ó, presta atenção. Perto do núcleo tá mais quente. Quando chega numa temperatura elevada, muito elevada, esse fluido, que é o manto, o magma, ele tende a subir. Ele sobe. Chegando na superfície, ele está menos quente. Não significa que ele está gelado, mas ele está menos quente. Aqui, ó, você tem 6.000 graus Celsius de temperatura. Aqui você vai ter 100 graus Celsius de temperatura, ou seja, uma amplitude térmica aí considerável. Chegou perto do núcleo, esse material interno da Terra esquenta. Ele tende a subir. Subindo na superfície, ele fica mais frio, mas menos denso. Ele tende a descer. Chegando no núcleo, ele fica menos denso, mais quente, ele tende a subir. Chegando na superfície, ele diminui a temperatura, fica mais denso, tende a descer. Você cansou de ouvir isso? Isso aqui só ocorre há 4,6 bilhões de anos que você tem essa dinâmica de subida e descida dos fluidos internos da Terra. E esses fluidos, o que vai acontecer? Eles vão agredindo as placas tectônicas e essas placas tectônicas vão se movimentando devido à ocorrência desses fluidos. E aqui tá uma OBS gigantesca aí, ó. Isso aqui é uma resolução de vestibular, tá? Depois vocês dão uma olhada, que foi basicamente o que eu falei, né? O que são correntes de convecções? É o movimento do interior da Terra pelos fluidos, devido às diferentes pressões. É isso que você precisa entender. E quando esse fluido chega na superfície, ele faz com que essas placas se movimentem. Beleza? E aqui tá um esqueminha aí para vocês, a astenosfera, essa camada, né, em que as placas tectônicas se movimentam, dá aderência, parece uma graxa, um plástico derretido. Aqui você tem a crosta terrestre, né, a litosfera, onde se movimenta. Beleza? Depois vocês dão uma explorada, tá? Todo esse material aí que a gente mostra para vocês. Olha aqui, ó. Fluido sobe, desce e faz com que você tenha esses movimentos. E aí ele respondeu, né? A comunidade científica conseguiu responder. Tá? E aqui estão, né, as placas tectônicas do mundo todo. Também, gente, depois vocês dão uma explorada. Sem dúvida nenhuma, as placas mais importantes aí é a placa de Nazca e Sul-Americana. Por que são as placas mais importantes? Porque é onde o Brasil está localizado. O Brasil está localizado no meio da placa sul-americana. E a placa mais perto da gente aqui é a placa Nazca. São elas que mais caem, certo? Depois a gente vai falar dos agentes internos. A gente vai discutir, né? A gente vai dar exemplos disso daqui. A placa africana também, né? Certo? A gente vai ver com calma, de novo, a respeito das placas tectônicas. Certo? Essa é a teoria que faz com que os movimentos dos continentes ocorram. Beleza, gente? E aí, a gente chega aí nos tipos de rochas. Tá? Rocha é um agregado de mineral, né? Que solidifica, certo? E forma, né, uma rocha, tá? Cuidado, hein? Geólogo odeia que fala pedra, tá? Você tem que falar rocha,
tá? É rocha, não é pedra. Os 3 tipos de rochas que nós temos no mundo. Primeira rocha aí, ó, ígneas ou magmáticas. Olha o nome, ígnea vem de fogo, ignição, certo? Magma vem da onde? Do magma, do interior da Terra, certo? Como que se formam essas rochas? Ela se origina pela solidificação do magma, né? Também são chamadas de cristalinas, ou seja, as rochas cristalinas mais antigas. Tudo bem? Quais são as rochas mais antigas? Sem dúvida nenhuma são as rochas cristalinas. Aquela que solidificou através do magma há muitos anos atrás. Tudo bem? Você percebe como é um bloco de assunto que se encaixa? Está falando de rocha, a gente volta nas eras geológicas. Beleza? Temos 2 tipos aí de rochas ígneas ou magmáticas. As rochas plutônicas e as rochas vulcânicas. Certo? As rochas plutônicas são aquelas rochas intrusivas, dentro, tá? Elas se formam no interior da crosta, ou seja, dentro da crosta. E um exemplo de rocha plutônica é o granito. Granito é uma rocha plutônica, é uma rocha ígnea intrusiva, porque se formou no interior, dentro, tá? Da litosfera. Beleza? Tranquilo? E a rocha vulcânica, que também é pela solidificação do magma. Só que a rocha vulcânica é extrusiva, ou seja, fora da superfície. Ela se forma na superfície. E é aquela rocha, ó, basalto. Então, quando a gente fala terreno basáltico, é aquele terreno vulcânico. A gente falou que o Brasil tem um terreno basáltico, formado na era Mesozoica. E a descompactação dessa rocha basáltica deu origem a um solo muito fértil no território brasileiro. Tudo bem? Então, rocha basáltica aí forma-se pela solidificação do magma na superfície. Dando continuidade aí, ó, rocha sedimentar, beleza? Rocha sedimentar. Como o próprio nome diz, forma-se por sedimentos. Leandro, o que é sedimento? Sedimentos são detritos, pedacinhos de rochas, de várias rochas. Então é isso. É rocha sedimentar. Origina-se pela aglutinação de sedimentos, ou seja, detritos de outras rochas. Exemplo dessa forma de rocha sedimentar, o arenito. Perto da gente aqui, gente. Aqui, ó, você vai para Piracicaba, tudo bem? Você vai encontrar já um terreno de arenito, ou seja, uma rocha sedimentar. Beleza? Ou de materiais orgânicos. E materiais orgânicos do que a gente está falando? Basicamente daqueles crustáceos. Sabe aqueles animais crustáceos? Exoesquelético. Tá? Quando eles morrem, eles se solidificam, só que aí eles formam rochas. Tá? Eles são formados rochas sedimentares de animais. Tá? Materiais orgânicos. O calcário. Uma rocha, por exemplo, a gente tem ilha de terrenos calcários, de rochas vindo de animais, que são os recifes, os corais, tudo bem? E pela dissolução química de outras rochas. Aí aqui outro exemplo, lateritos, beleza? Em áreas deprimidas ou bacias sedimentares. Tudo bem, gente? Tô indo bem devagarzinho aqui, só para vocês se familiarizarem, só que vocês precisam estudar, tá? E encararem os exercícios aí. Aqui é o momento de errar, tá, gente? Então a gente está falando, né? A gente está dando exemplo aqui de nomenclaturas que talvez muitos de vocês é a primeira vez que estejam ouvindo, mas esse é o nosso exercício, tá? A gente precisa ir adiantando. Beleza, gente? E a rocha metamórfica? É a rocha metamórfica, beleza? Como o próprio nome diz, metamorfose, mudança. Tá? Metamórfica vem de metamorfose, ou seja, de mudança de estado. Então vamos lá. O que são rochas metamórficas? Origina-se da transformação, aí, ó, mudança, transformação, da decomposição de outras rochas por ação de elevadas temperaturas e elevadas pressões. Nós estamos falando do mármore e do gneiss. O gneiss, a gente vai voltar a falar do gneiss quando for falar de solo. Tá? A gente tem um solo chamado solo de Massapê, em que no século XVII foi muito utilizado para a produção de cana, no ciclo da cana-de-açúcar. E foi em cima desse solo originado da rocha metamórfica do gneiss. Beleza? Então você tem duas rochas. Elas vão para o interior da Terra
e devido a elevadas pressões e temperaturas, elas se fundem e formam outra rocha. Beleza? É o que nós conhecemos aqui, ó, pelos ciclos das rochas. Pessoal, parece estranho aqui, ó, para vocês, os ciclos das rochas, mas vocês têm que interpretar isso daqui, tá? É muito comum, esse daqui é o esqueminha mais clássico que vocês vão encontrar. Caiu na Unesp, acho que caiu também, acho que numa federal da vida aí caiu esse esqueminha. Então, ó, tente interpretar, tá, esses esqueminhas do ciclo da rocha. Então aqui, ó, rochas ígneas forma-se, né, através do magma. Rochas ígneas, beleza? A gente vai conversar sobre o que é intemperismo, o que é o transporte, que é basicamente erosão, ou seja, a descompactação de rochas ígneas, você vai ter formação de sedimentos soltos. Esses sedimentos soltos, aglutinados, formam rochas sedimentares. Beleza? Basicamente isso. E você tem as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas se fundem de outras rochas. Elas se fundem, elevadas pressões e temperaturas, você tem a fusão e origina-se aqui as rochas metamórficas. Beleza?